Oi, gente. Voltamos? Estão aí? Alguém sinaliza para mim, por favor? Está me escutando? Estão vendo o slide? Estou ouvindo, professora. Também estou vendo o slide. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Ângela. Obrigada, Ana Jéssica. Então, tá bom. Obrigada. Hoje, a gente vai passar para a nossa penúltima peça de prática. A peça 5. Tá? Com relação agora àquela nossa questão da nossa ação popular. Então, o que é que aconteceu com o nosso cliente, no nosso processo com o cliente? Em resumo, o Luiz Augusto veio, nos procurou, né, pedindo, inconformado com o ato do prefeito, no que ele decretou o Decreto Municipal 01 de 2019, que transferiu a cobrança da Zona Azul, certo, do município para a associação comercial daquela cidade. Sem licitação, óbvio, né? Sem licitação, justamente porque se tratava de um amigo pessoal, o presidente da associação era um amigo pessoal do prefeito. Então, o prefeito, sem qualquer licitação, passou aí via decreto, autorizou o recebimento desses valores, a administração da Zona Azul, por parte dessa associação. O Augusto veio, nos procurou, né? Perguntou o que ele poderia fazer, né? Qual a viabilidade que poderia ser feito, né? Justamente porque ele não achava justo. Nós entendemos que era uma situação de ação popular, que era perfeitamente cabível, porque o nosso cliente é um cidadão em pleno gozo de direitos políticos, então ele tem legitimidade para propor uma ação popular, que num primeiro momento foi julgado improcedente. A partir da sentença de improcedência, nós recorremos, através do recurso de apelação, em que ela foi julgada procedente e anulou o decreto. Porém, houve omissão com relação ao pedido de devolução dos valores. E na omissão, nós interpomos os embargos de declaração. Justamente foi um pedido direto feito, que a nulidade do decreto 01 de 2019 e a devolução dos valores arrecadados pela associação aos cofres públicos municipais. Interposto os embargos de declaração, eles foram acolhidos, porém, eles não foram providos. Houve a complementação da decisão dizendo que não caberia a devolução dos valores, justamente porque a lei não preveria tal devolução aí desses valores arrecadados, somente a extinção do ato. No entanto, a nós, inconformados com essa decisão do embargo de declaração, interpomos um recurso ao STJ, chamado recurso especial, justamente porque nós não concordamos. Lembrando que, em matéria de pré-questionamento, o pré-questionamento foi dado através dos embargos de declaração, onde o que foi pedido foi negado, mas, porém, já equivale à matéria de pré-questionamento para a apresentação do recurso especial. Tá? Ao interpor esse recurso especial, né, o Tribunal de Justiça, veja, quando eu não interponho o recurso especial em duas peças, foi o que a gente fez? Então, foi em duas peças. Na peça de interposição, quem recebe é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O presidente do tribunal recebeu esse recurso e negou o segmento. O que é negar segmento? Falou, não vou encaminhar para o STJ. Não vou. Sob o fundamento de que, abre aspas, nega o segmento do recurso especial, pois a lei federal apenas prevê, a lei federal da ação popular, a desconstituição do ato administrativo combatido pela ação popular.
não cabendo o pedido de devolução de dinheiro público pelos serviços prestados, estando correta a aplicação da lei federal. Veja, o presidente do tribunal concordou com o acórdão da turma, dizendo que não há arbitrariedade na decisão, a lei federal, que pudesse embasar o respectivo recurso especial. Mas, veja, está claro ali que houve a contrariedade ao artigo 11 da Lei da Ação Popular, que prevê, além da extinção, da nulidade do ato administrativo causador do dano, a reparação de perdas e danos. O que é perda? É aquilo que não foi recebido. Dano é o dano efetivamente causado. Aquele dinheiro era para ser recebido pela administração pública e não foi. Lembrando que, nos detalhes da ação do nosso processo anterior, né, do recurso especial, a associação gastou pouco mais de 10 mil reais e arrecadou milhões. Então, houve um enriquecimento por conta da associação e uma perda e um prejuízo por conta dos cofres públicos. E o artigo 11 da Lei de Ação Popular prevê, sim, a devolução, a condenação em perdas e danos. Então, qual que é a peça interposta? Uma vez eu interpus o recurso especial e ele não foi dado seguimento, tá? Não é que ele não foi julgado, falou que não atinge ali as questões de admissibilidade do recurso. Contrariedade à lei federal é um deles. Tá? O Tribunal de Justiça não está sabendo que esse recurso existe. Eu preciso avisar, olha, Tribunal de Justiça, olha, STJ, tem um recurso especial lá no Tribunal de Justiça que eles não querem mandar para vocês. Eu preciso avisar o STJ. E como eu faço? Através de uma peça chamada agravo em recurso especial. Certo? Então, essa é a nossa peça, a nossa quinta peça, que é um agravo da decisão do presidente que negou o seguimento ao recurso especial. Antes da gente falar sobre a peça de recurso, a gente tem que falar de algumas ponderações. O artigo 994 fala sobre todas as possibilidades de recurso dentro do processo civil. O que nos interessa está no inciso 2º, 3º e 8º, que vai falar sobre as 3 espécies de agravo. Então, eu tenho agravo de instrumento, eu tenho agravo interno e tenho agravo em recurso especial. São agravos diferentes, com destinação diferente, porque a matéria a ser abordada nesses agravos são também de naturezas diferentes. O agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é muito comum no processo civil. Então, é aquele agravo que a gente utiliza para quando há uma decisão interlocutória. Veja, decisão. O que é uma decisão? É quando o juiz decide algo que é relevante para o processo, mas não diz respeito ao mérito, mas é importante para a decisão do mérito. Então, toda vez que eu quero impugnar, que eu estou contrariada pela decisão essa decisão interlocutória, eu interponho um agravo de instrumento. Lembra que não tem nada a ver lá com o processo de trabalho. O processo de trabalho não cabe essa peça. Essa peça é exclusividade do processo civil. Tá? Mesmo porque no processo de trabalho tem o princípio da irrecorribilidade. Aqui não. Aqui você pode recorrer das decisões interlocutórias. Tá? Então, o que é uma decisão interlocutória? É toda decisão que
não diz respeito ao mérito, que não é sentença, ou seja, que não cabe apelação. São decisões de pequenos incidentes que ocorrem dentro do processo. Nas decisões interlocutórias, o juiz decide algo que é de extrema relevância para os atos que vão seguir a causa. Porém, não resolve definitivamente a relação processual. Tá? Isso que é uma decisão interlocutória, é ali no meio. Logo, o que eu concluo disso? Se a decisão interlocutória resolve algo incidental extremamente importante para o processo, despacho não cabe recurso, certo? Então, o artigo 1001 fala que dos despachos não cabe recurso. Por quê? O despacho é um ato unilateral do juiz apenas para dar seguimento ao processo. É aquele impulso oficial, o modo como ele faz a engrenagem processual andar, para que não fique parado. Então, a partir do momento que tem um ato processual, o juiz já tem que se manifestar sobre esse ato, já para poder continuar. Teve um ato da parte autora, eu tenho que já intimar a parte ré para que ela analise aquele ato e responda. Então, os atos processuais que são feitos por meros despachos não ensejam em recurso, não cabe recurso, justamente porque a finalidade não é decisória, é apenas com a finalidade de impulsionar o processo, de dar andamento ao processo. E cabe agravo de instrumento, fundamento 1015. Tá? As situações estão expressamente previstas em lei, então tem que estar previsto em lei o agravo de instrumento. Mesmo que não esteja no artigo 1015, o inciso 13 fala assim, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 13, outros casos expressamente referidos por lei. O que eu tiro disso? Que a matéria na qual cabe o recurso, o agravo de instrumento, tem que estar expressamente descrita na lei. Né? Contra tal decisão, cabe agravo de instrumento. Tem que estar expresso. Então, vai. Onde cabe agravo de instrumento? Nas tutelas provisórias, né? Ou seja, os pedidos lá que você pede em caráter de urgência e emergência. No mérito do processo. Nas decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. Por exemplo, lá, uma liminar, né? Uma tutela antecipada, tá? De mérito, né? Que às vezes tem tutelas antecipadas que não é propriamente do mérito. Por exemplo, eu tenho um processo lá que é anulação do contrato. Eu tenho um processo, um cliente que é a nulidade do contrato. Esse é o pedido final, né? O pedido imediato. Porém, de caráter imediato, eu pedi uma tutela provisória de mérito, que não é de mérito, ou seja, eu pedi a suspensão das cobranças das mensalidades. Pedi em caráter de urgência, porém não diz respeito ao mérito. Diz respeito somente a fazer cessar o prejuízo do meu cliente. 3. Cabe agravo de instrumento em rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Então, toda vez que a parte vier falar, não, isso não pode ser tratado aqui porque foi convencionado, tem um contrato, tem uma cláusula arbitral, e o juiz denegar, cabe agravo de instrumento. Incidente, cabe agravo de instrumento e incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Sempre que o juiz for decidir sobre a continuidade ou a desconsideração da personalidade jurídica, dessa decisão vai caber agravo de instrumento. Lembrando que quando há a desconsideração da personalidade jurídica, não é que eu tiro a pessoa jurídica do polo da demanda, do polo passivo da demanda, não. Eu somente incluo os sócios, a pessoa física, o dono da empresa, no polo passivo da demanda. 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.
Então, decisões que dizem respeito à gratuidade de justiça. Ainda cabe quanto à exibição ou posse de documento ou coisa. Toda vez que o juiz determinar que seja apresentado documento ou que seja entregue alguma coisa, cabe agravo de instrumento. É toda decisão. Excludente de litisconsórcio, exclusão de litisconsórcio, quando dentro de um litisconsórcio facultativo, até mesmo necessário, mas creio que o juiz não erraria a esse ponto. Mas, diante de um litisconsórcio, o juiz exclui um dos litisconsortes. Ou porque ele alega que a matéria não é compatível, ou porque não há ali igualdade de causa de pedir e de pedidos, por algum motivo ele exclui a questão do litisconsórcio. Então, cabe o agravo de instrumento dessa decisão. Rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, ou seja, quando uma das partes, o litisconsórcio é muito grande em qualquer um dos polos e a parte contrária pede uma limitação aí do litisconsórcio. Até mesmo para que a demanda possa ser... Veja, quando há uma limitação, não quer dizer que não pode demandar o restante das pessoas. Podem, mas assim num outro processo, justamente para o processo não ficar muito grande, muito moroso. 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, quando o terceiro interessado na demanda quer intervir e o juiz nega ou aceita essa intervenção. Tá? Dessa decisão cabe agravo. 10. Concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, quando diante de uma execução, eu ponho embargos à execução, um processo autônomo, e peço a suspensão de imediato daquele processo de execução. Dessa decisão do recebimento do embargo de execução, que negar ou aceitar esse efeito suspensivo, cabe também agravo de instrumento. 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373. O juiz pode modificar o ônus da prova de acordo com as características das partes ou a dificuldade na produção de prova, ou até mesmo a posse da prova. O juiz pode alterar o ônus dessa prova, de quem tem que produzir essa prova. Toda vez que o juiz decidir sobre ônus da prova, inverter a questão do ônus da prova, cabe também uma decisão, um recurso de agravo de instrumento. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença e de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então, é amplo a questão aí do agravo de instrumento. Decisão interlocutória, agravo de instrumento. O agravo interno. O agravo interno é um pouquinho mais simples, tá? O agravo interno, ele é interposto contra a decisão monocrática proferida por relator dentro de um tribunal. Então, veja. O relator recebe, você faz um recurso de apelação, interpõe ele no juízo de primeiro grau, o juízo de primeiro grau encaminha para o juízo de segundo grau, né? A apelação, então, para o tribunal. O tribunal vai ter a distribuição e vai para uma turma. Essa turma recebe na pessoa do relator esse recurso. O recurso é recebido pelo relator do processo, recurso de apelação. Esse relator pode, de plano, indeferir o recurso por julgar intempestivo, por falta de preparo, por falta de pressuposto processual de sucumbência, por qualquer motivo, esse relator, desembargador, pode indeferir o prosseguimento e não receber esse recurso de apelação, tá? Não foi nem julgado, ele simplesmente, o relator não recebeu porque é intempestivo, foi fora do prazo. Eu chamo de decisão monocrática porque não foi tomada por todo o colegiado, ou seja, por toda a turma. É uma decisão tomada só pelo relator, monocrático. Uma só pessoa decidindo. Então,
Contra essa decisão monocrática, cabe agravo interno. Para quem que vai o agravo interno? Vai para o órgão colegiado. Então, é um recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelos relatores nos âmbitos dos tribunais. Então, é só no tribunal. Para os superiores também cabe agravo interno, tá? Em outras situações mais cabe. A decisão monocrática pelo relator significa que ela foi realizada sem a participação dos demais órgãos julgadores, do órgão colegiado do tribunal, câmara, grupo de câmaras ou órgão especial. Qual é o fundamento do agravo interno? Quando vai caber agravo interno e quais os procedimentos para o agravo interno? Então, caput do artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regime interno do tribunal. Então, qual é o órgão colegiado? A turma que foi designada ali, que foi distribuída aquele recurso. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente o fundamento da decisão monocrática, daquela decisão que tomou aquele relator de maneira unilateral. Só isso. O recurso ainda vai estar lá, o pedido principal vai estar lá, você só vai impugnar aquela decisão monocrática para que o processo possa continuar andando. Parágrafo 2º. O agravo interno, será dirigido ao relator, que intimará para manifestar sobre o prazo do recurso, sobre o recurso, 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão na pauta. Ou seja, recebeu o agravo interno, cita a parte contrária, o relator cita a parte contrária. Recebeu a contraminuta aí da parte contrária, o relator pode fazer juízo de retratação. O que é um juízo de retratação? É quando a pessoa que decidiu volta atrás, entendeu? E se retrata. Realmente, eu não deveria... É tempestivo, realmente, porque tinha um feriado ali e eu não verifiquei que havia esse feriado. Certo? Se ele não fizer o juízo de retratação, encaminho a decisão para a turma. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Ou seja, ele não pode falar decido pelos mesmos fundamentos. Ele precisa fundamentar ali o porquê da decisão dele não receber de dar aquela decisão. Né? Por que ele pensou daquela forma? Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, todos da turma votaram no mesmo sentido, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar a multa ao agravado fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Veja, aqui não é um recurso não é uma pena por litigância de má-fé, até seria, porque tem a mesma natureza. Mas aqui é multa por recurso inadmissível recurso manifestamente inadmissível ou improcedente. A multa é justamente por isso, com fundamento aqui, porque existe ainda a multa por litigância de má-fé. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso, lembrando que ainda cabe o recurso especial aqui, depois do interno. Então, para eu poder interpor outro recurso contra o agravo interno, a decisão de agravo interno, está condicionada ao depósito prévio da multa do parágrafo 4º, com exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da Justiça Gratuita, que farão o pagamento somente no final. Tá? Então, para dar continuidade, precisa pagar aí a multa estabelecida no parágrafo 4º. E, por fim, que é o que interessa para nós na aula de hoje, é o agravo em recurso especial,
é justamente a decisão que denegou o segmento do recurso especial. Então, o agravo tem como objetivo possibilitar a subida para o recurso. Eu preciso dar conhecimento ao STJ que há um recurso especial lá no tribunal que não subiu. Tanto isso pode ser feito, tanto o agravo pode ser em recurso especial, quanto pode ser agravo em recurso extraordinário, mas aí já vai ser dirigido ao STF. O prazo para interposição desse recurso é 15 dias após a decisão denegatória do segmento do recurso especial. 15 dias após. Veja que aqui, para interposição de agravo de instrumento, eu não preciso preparo, porque eu já paguei o preparo para o recurso especial. O que eu quero fazer é dar conhecimento para o STJ que, mesmo eu tendo feito tudo certinho, o tribunal não subiu, não deu conhecimento ao STJ daquele recurso especial. Então, por isso que não precisa de preparo. Só que mesmo se assim o fosse, mesmo se precisasse de preparo, que não é o caso, o agravo em recurso especial, a gente está falando de uma ação popular. E na ação popular, ela não tem custas, salvo se for caracterizado má-fé. Tá? Mas no primeiro momento não há custas. Bem como agravo em recurso especial será protocolado no próprio tribunal ACO, no Tribunal de Justiça que prolatou, que não deu seguimento ao recurso, devendo a outra parte ser intimada para apresentar contraminuta também em 15 dias. Depois de tudo isso, o tribunal não decide nada, ele pega tudo e envia para o STJ. Não cabe mais nenhuma decisão. Aí é um ato vinculado, é obrigatório o encaminhamento do agravo em recurso especial para o STJ, para dar conhecimento para ele. Fundamento, artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo, quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo. Então, no primeiro momento, tem agravo em recurso especial contra a decisão que denegar o segmento do recurso especial. Tá? Aí coloca uma exceção, quando não é possível esse agravo, quando se tratar de matéria de regime de repercussão geral, que já está lá no STF para ser julgado, ou quando se tratar de julgamento repetitivo. O que é um julgamento repetitivo? É instituto jurídico onde há um grupo de demandas muito semelhantes, que têm o mesmo fundamento, que são questões idênticas, em que, ao invés do tribunal julgar uma a uma, o tribunal escolhe uma demanda, algumas demandas, escolhe e julga aquelas, aprecia aquelas. Da decisão daquelas de forma, eles vão tentar uniformizar, e aquela decisão vai caber para todos os processos pendentes da matéria. Geralmente, quando há uma questão, um recurso repetitivo, os outros processos são suspensos até a decisão do recurso repetitivo. Então, toda vez que o tribunal negar seguimento ao recurso especial, porque dizendo, essa matéria aqui é matéria de recurso repetitivo, a gente já está apreciando, então tem que esperar aí a decisão do recurso repetitivo para poder aí sim interpor um recurso especial. Quando um recurso é classificado como repetitivo, seu processo fica suspenso no tribunal de origem até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a matéria. Tá? Então, quem vai decidir ali sobre o recurso repetitivo é o STJ e todos os processos vão ficar suspensos. Às vezes dá uma louca nos tribunais, dos embargadores, que julgam matéria cujo processo deveria estar suspenso. Aí cabe também uma reclamação perante o órgão superior, mas geralmente o juiz
lembrado de que aquilo é matéria de recurso repetitivo, ele se retrata e não julga, tá? Mas cabe, sim, decisão quando o juiz julga algo que não poderia ser julgado. Então, eu falei que o agravo em recurso especial não cabe quando se trata de matéria de recurso repetitivo ou repercussão geral. O que é repercussão geral? É aquilo que o STF pegou para si, ele escolheu a matéria que ele quer julgar em recurso extraordinário. Por quê? Porque o STJ já julga questões de contrariedade ao dispositivo constitucional, contrariedade à lei federal, contrariedade à súmula vinculante ou súmula do STJ e contrariedade à jurisprudência dominante. O STJ já julga isso. Como a natureza dos tribunais superiores são assemelhadas, porém, o STF tem um diferencial que é a tutela constitucional, o STF chamou para si, escolheu as demandas que ele quer apreciar. Então, todas as demandas, fora aquelas que são originárias lá na Constituição, né? As demais matérias que contrariam a Constituição Federal, contrariam o súmula vinculante, desde que haja repercussão geral. E ele mesmo falou que é repercussão geral, com o artigo 1035. O STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá o recurso extraordinário quando a questão constitucional nela versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Então, ele não vai apreciar. Se ele decidiu, olha, indefiro, não conheço do recurso extraordinário por falta de repercussão geral, encerrou o processo. Não cabe mais recurso. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, provavelmente, eu acho que nossa peça eu nem cheguei a ver, pode ser um recurso extraordinário, tá, gente? Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. Então, sempre que eu contrariar súmula do STF ou jurisprudência dominante, pode ser, considerada repercussão geral. Tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. Então, toda vez que já houver a matéria sido proferida num julgamento de caso repetido e o tribunal anterior decidiu contrário a esse julgamento repetitivo, cabe repercussão geral. 3. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do artigo 97 da Constituição. Então, quando o recurso, o acordo, ele reconheceu inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, cabe recurso extraordinário, mesmo porque é matéria constitucional de interesse do STF. Lembrando que, semelhante aos outros recursos, o agravo de instrumento em recurso especial, ele tem duas peças, a petição de interposição e minuta de agravo de recurso especial. Gente, minuta, agora mudou o nome, tá? Não é mais razões, né? Não é razões de recurso nem razões de apelação. Aqui eu vou chamar minuta de agravo em recurso especial e a parte contrária vai ter que apresentar a contraminuta de agravo em recurso especial. Qual é a estrutura dessa peça? Tá? A primeira peça, ela é basicamente a mesma que a gente fez no recurso da peça 4, tá? O endereçamento, né, para quem é direcionada, né, ao desembargador presidente do tribunal, tá lá no artigo 1042, é ele que vai receber essa petição, mesmo porque ele cita a parte contrária e encaminha para o STJ. É o presidente do tribunal, não é o relator da turma, o presidente do tribunal. Número do processo, agravante e agravado sempre, e a qualificação do agravante, lembrando que não precisa ser completa, né? Olha lá, Luiz Augusto, já devidamente qualificado nesses autos, dessa forma sempre que a gente começa as nossas petições. O mérito, ainda na petição de interposição, o mérito vai dizer basicamente que você está interpondo um agravo de instrumento em recurso especial
que ele é tempestivo porque está dentro do prazo estabelecido, né? E você tem que requerer que ele seja recebido, processado e provido, né? E encaminhado a sua minuta ao STJ. Finalização da forma tradicional, local, dia, mês e ano, nome e assinatura do advogado. Lembrando, de novo, eu sempre coloco nas minhas peças, nas minhas aulas, que a petição de interposição pode e deve ser feita de forma objetiva em apenas uma única lauda, uma única peça, uma única página. Aí um exemplo de cabeçalho da petição intercorrente, no sentido, senhor diretor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, processo agravante, porque eu estou fazendo um agravo do instrumento, e agravado. Não é recorrente, nem apelante e apelado, né? Agravante e agravado. À medida em que eu mudo de peça, eu mudo a nomenclatura da parte, chamamento das partes. Segunda peça, a minuta de agravo, né? Aí o início é da mesma forma, o endereçamento agora ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, diretamente. O número do processo, né, agravante e agravado. A introdução, naquela forma resumida de colocar os fatos, até o momento em que ensejaram a interposição do agravo em recurso especial, até esse momento. Então, desde o início dos acontecimentos até o momento do recurso, do ato que ensejou o recurso especial, ou seja, aquele fundamento lá do presidente em denegar seguimento ao recurso especial. Da tempestividade, tenho que falar que aí eu posso falar em tópicos, tá? Da tempestividade. Perdão. O recurso ele é tempestivo, encontra-se dentro do prazo legal de interposição, prazo de 15 dias. E do preparo, né? Justificar o porquê que não tem um preparo, porque você não está fazendo recolhimento de custo. Por dois motivos. Primeiro, que a ação popular não enseja em custas, salvo se for determinado que houve má-fé do autor. Segundo, porque no agravo de instrumento independe de preparo, conforme lá o artigo 1042, deixa eu ver aqui, 1042 do Código de Processo, que fala que não preciso de preparo para fazer um agravo do instrumento, porque o preparo já foi feito no recurso especial. O cabimento, dizer o fundamento daquela decisão que denegou, aonde é que contraria ali a lei. Veja que o cabimento aqui vai ser semelhante ao próprio recurso especial, tá? Porque eu tenho que fundamentar o cabimento do recurso especial, defender que o recurso especial é cabível ali, mas não foi recebido, não foi dado seguimento pelo Tribunal de Justiça, tá? Onde eu vou fundamentar isso? No artigo 11 da Lei da Ação Popular. Aqui o pedido é um pouco mais amplo. Por quê? Porque eu estou falando da minuta de agravo em recurso especial. Então, eu tenho que pedir para que vejam aquele agravo, aquele recurso especial. Então, olha os pedidos. Primeiro, que recebam esse agravo em recurso especial. Que recebam um agravo. Depois, que a parte contrária seja intimada para poder responder aí a esse agravo. Terceiro, eu tenho que pedir, aqui eu peço na petição intercorrente, tá? A remessa dos autos ao STJ. Isso aqui eu já vou pedir lá na petição intercorrente. D, o total provimento do agravo para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial. O que eu estou pedindo é para reformar a decisão de inadmissão do recurso especial.
Aí, depois de ser admitido o agravo, é que eu vou pedir para que seja reformada a decisão do tribunal com relação à devolução dos valores. Ou seja, para que seja apreciado o recurso especial. Então, como consequência do total provimento do agravo em recurso especial, que seja totalmente provido o recurso especial propriamente dito. Finalização, local, dia, mês e ano. Assinatura da OAB, número do advogado. E assim fica estruturada aí a nossa peça da minuta de agravo em... Gente, desculpa, eu coloquei aqui razões, mas é a minuta, né? A minuta de recurso especial. Aqui tá correto, ó. A minuta de agravo em recurso especial. Então, eu tenho o número do processo, o agravante e agravado. A gente está falando de agravo de instrumento, vai ser agravante e agravado. Aí eu chamo essa peça de minuta de agravo em recurso especial e faço as minhas manifestações. Oi, gente. Oi? Tem alguém me escutando? Eu estou, professora. Oi, Elaine. Desculpa, gente. Caiu a energia aqui, deu um apagão geral,
tá? Eu mandei até mensagem para a Elaine. Chegou a ver, Elaine? Ainda não. Ah, tá, tinha mandado, tá. Deixa eu ver. Gente, desculpa, tá? Mas assim, eu já tinha encerrado a aula, né? Já tinha, inclusive, terminado, né, com a última parte da aula ali, que foi o cabeçalho, certo? Então, até o próximo slide seria um agradecimento aí para vocês, tá? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Olha, professora, eu ainda estou tentando fazer a quarta, certo? A quarta peça. Estou ali na luta ali, mas está indo. Tá, mas, Ângela, Peça. conforme você for fazendo, volta e assiste as aulas para poder fazê-lo. Eu sei que não é muito fácil, porque é tudo inovação, né? É tudo novidade. Mas eu só gostaria de falar para vocês, deixar aqui gravado, para quem não fez a atividade semana passada, até peço para avisarem os demais colegas, que até quarta-feira ela pode ser feita, né? Eu coloquei lá novamente, mas só para quem não fez, para quem teve algum problema, porque é muito importante essa nota para vocês, tá? É a substituição da segunda chamada, Eu já da ia prova. perguntar. Tá lá disponível, tá? A prova do segundo. Eu já ia perguntar se eu posso fazer para aumentar a nota. Não pode. Eu vou ver primeiro, eu vou ver a primeira atividade, vou lançar a primeira atividade, só depois eu vou ver a segunda atividade. Então, quem já tiver com nota, eu não vou nem avaliar. Tá bom? Então, né, se você quiser fazer, você pode fazer, mas não vai ser avaliado, tá? Tá bom? Tá bom, então. Vou fazer para ver se eu melhoro lá. Só para ver se melhora. Mas não foi ruim, para não. você aprender, né? Foi bem. É isso. Tá, certo. Meninas, brigadão, tá? Obrigada pela presença de vocês e desculpem aí a queda de energia, não contava com essa. Obrigada, tá, gente? Tenham uma boa semana para vocês, bons estudos e se cuidem, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, Beijo. professora. Beijo, Obrigada tchau. a vocês. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Beijo, tchau.